Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo. Iniciei a leitura do prefácio do livro da Christiane F. Fiz alguns comentários no último vídeo, né? Foi falado a respeito da análise que é feita aqui no prefácio, que de alguma forma esse livro, esse documento, esse relato, ele traz às claras uma questão deplorável, que envolve a saúde psíquica e social de crianças, adolescentes e seus pais, por que não, os adultos, né, no geral. É dito aqui que, de alguma forma, isso é recalcado na consciência. Na psicanálise, a gente pensa que o recalcamento ele vai para o inconsciente, né, se torna algo inconsciente. E a gente fala bastante sobre o retorno do recalcado. E como esse recalcado retorna às claras, como eu disse, né? Ele retorna em forma de sintomas, né? E esses sintomas são descritos aqui nesse livro, são pensados aqui nesse livro. E a gente vai continuar pensando para ampliar nossas ideias e nosso entendimento dessas situações limite, dessas experiências radicais envolvendo um flagelo, né? Um flagelo decorrente não só da questão das drogas e da prostituição, mas também de relações sociais, de relações cotidianas, de instituições, né? Se fala muito aqui da família, das escolas, né? Nosso sistema de produção, de capitalismo, né? Onde que fica aí os afetos, né? Que lugar a gente dá para os afetos? É um ponto importante para se pensar. Vou dar continuidade aqui então. Na maioria das vezes, são crianças como Christiane, particularmente sensíveis, vulneráveis e cheios de dignidade, que, em consequência do fracasso da geração de seus pais, se refugiam na marginalidade. Veem como é uma cadeia que vai se estendendo, né? Geracionalmente, transgeracionalmente. Né? Aqui se defende a tese de que, de alguma forma, essas crianças, citada aqui a Christiane como alguém sensível, vulnerável, cheia de dignidade, que de alguma forma herda, né, entre aspas aqui, esse fracasso que é transmitido pelos pais. A gente falou um pouco disso, né, no outro vídeo, sobre o desespero, a solidão, né? E a gente entende na área da psicologia, da psicanálise, que existe uma transmissão de pais para filhos, de adultos para crianças. E essa transmissão, quando ela vem carregada com essa solidão, com esse desespero, esse desamparo, esse fracasso, as consequências vão trilhando caminhos tortuosos, né? Isso para escapar às pressões da adaptação, da normalidade, entre aspas aqui, né? Para se proteger da despersonalização e quem vive seus pais. Esse termo aqui, despersonalização, a gente pode pensar ligado a um processo de alienação. Né? Se você está alienado a um trabalho, a uma ideia, a um modo de vida, a gente está falando aqui de proletariados, de trabalhadores de classe baixa, né? Como que fica a vida? Né? Como que encontrar um lugar no mundo dentro de um sistema que te aliena? Pode ocorrer, exatamente como coloca aqui, bem colocado, essa despersonalização. Uma falta de sentido, uma falta de identidade, uma falta de um eu mais consistente, né? Pois é triste ver esses seres pequenos e frágeis reunirem-se em turmas para tentar criar, clandestinamente, um mundo irreal que responda às suas necessidades mais profundas. E essas tentativas estão, de maneira irremediável, destinadas ao fracasso. O que busca Christiane no interior da turma? Um pouco da verdadeira solidariedade e paz, longe da agitação de seu meio. Ela procura ser aceita, sem se submeter à opressão de todos os tipos. Olha só que contradição triste.
triste, né? Essas crianças, adolescentes, né, se refugiam nesses grupos de similares, né? Criam esse mundo colocado aqui como irreal. A gente pode pensar que tem aí a sua dimensão real nisso tudo, né? Sempre tem. E essa busca por respaldo dos outros, né? Solidariedade, paz. E de alguma forma se diz aqui, né? Para não se submeter à opressão de todos os tipos, mas é um caminho traiçoeiro, né? Porque você acaba entrando num jogo, entrando numa lógica de opressão do próprio uso da droga. Mais, digo mais, daí entra a prostituição, né? Entre essa institucionalização da prostituição envolvendo crianças, né? A gente pode falar aqui mais abertamente de pedofilia. Esses clientes, esses homens respeitáveis que pagam para consumir jovens drogados, crianças drogadas. Aqui aspas, né? Da Cristiane. Eu não acho que possa existir uma amizade como essa que nos une, nós, os da turma, entre jovens que não se drogam. Aqui essa afirmação da Cristiane, ela diz que não acredita que jovens que não se droguem possam ter um vínculo tão, como se diz aqui, uma amizade como essa que nos une, então essa união. E a gente vai vendo aqui no relato dela que é uma união superficial, né, que chega um ponto ali em que há brechas, né, nessa suposta união, até porque são crianças, até porque elas têm necessidades que vão além e não tem como sobreviver, não tem como criar uma vida saudável, uma vida com mais bem-estar, quando isso não tem um amparo, né? São crianças desamparadas que tentam se amparar. É um movimento desesperado, né? De pertencimento, de aceitação, de compreensão, né? Para ela, a turma é um refúgio contra essas próprias instituições que, teoricamente, deveriam responder às suas aspirações. E isso ela exprime com intenso desespero em sua crítica amarga à escola. Ela diz: o que quer dizer essa de proteção do meio ambiente? Para começar, é ensinar as pessoas a viverem juntas. É isso que deveríamos aprender nessa escola fodida. A se interessar uns pelos outros, em vez de cada um querer ser mais do que o outro, ser mais forte do que o cara ao lado e passar o tempo fazendo malandragem para ter uma nota melhor. Olha só a Cristiane falando aqui de uma lógica que hoje está bem escancarada, é incentivada, é romantizada, é glamorizada, que é uma lógica neoliberal da competição, né? Essa falta de interesse de um pelo outro, né? Se tem um imperativo na nossa sociedade hoje de que na escola, né, os professores falam isso para os alunos, já ouvi o professor falando, não adianta você passar cola pro seu colega, porque quando vocês saírem daqui, você vai ter que competir com ele. Então é incentivado uma individualização, é incentivado esse distanciamento entre as pessoas e é incentivado essa supercompetitividade. Um processo de desumanização, um processo de despersonalização. E olha só onde isso pode parar, né? Pois é, né? E é interessante ela diz aqui, né? A gente está falando de proteção ao meio ambiente, que é muito importante. Mas como que a gente aprende a se interessar pelo outro? Como a gente aprende as relações humanas? E uma das críticas que a Cristiane traz aqui é em relação à instituição escola, a escola enquanto instituição, ao que ela serve, a quem ela serve, né? Críticas muito válidas. No caso de o leitor tentar convencer-se de que as revelações contidas neste livro se referem apenas às grandes cidades e que, além disso, trata-se de um fenômeno marginal, nós lhe asseguramos: o vício precoce da heroína, o alcoolismo juvenil e seus efeitos secundários, prostituição infantil, delinquência ligada à droga, são amplamente disseminadas. Por que, entretanto, não são tão pouco conhecidas? A Confissão de Cristiane nos fornece algumas explicações. Raros entre aqueles que sabem,
trata-se de instituições oficiais, polícia, escolas, departamento médico e social, clínicas. São os que vão até o fundo da questão ou que dão um grito de alerta. As coisas acontecem como se houvesse uma conspiração de silêncio. Olha só, né? A gente falou um pouquinho disso no outro vídeo. Esse silêncio, né? Como se tivesse sido decidido resolver o problema apenas com medidas de rotina. Contentam-se em observar, registrar e eventualmente isolar-se em algum estabelecimento. O sofrimento, o desespero, o universo dessas crianças, nada transpira para o exterior. De novo, recalque, vamos tirar da vista. Aqui entra a imagem da instituição, das clínicas. Aqui no Brasil, vamos pensar, comunidades terapêuticas, né? Essas comunidades terapêuticas que, como a gente vê aí, não necessariamente ajudam a pessoa que está passando por essa questão de drogadição mais radical, né? Diz mais de um desejo de tirar da vista, né? Internações involuntárias na Cracolândia, pessoas sendo arrastadas à força para clínicas que vão tratar. A gente vê que não é. Ontem mesmo vi uma notícia de um usuário, né, de um interno de uma clínica dessas, que foi espancado por funcionários até a morte. Pelo que eu soube, ele tentou fugir dali, pegou uma enfermeira, eu acho, como refém, e a resposta deles a isso foi o espancamento até a morte, né? É esse tipo de instituição que hoje recebe inclusive dinheiro do governo, recebeu nos últimos 4 anos, e parece que com o governo novo as coisas estão indo para o mesmo lugar. Não está tendo tipo de reflexão mais crítica sobre o tipo de tratamento que a gente dá a essas pessoas, o tipo de cuidado que a gente dá para essas pessoas. E quem a gente favorece de fato com essa ideia de comunidade terapêutica, geralmente vinculada à religião, à pseudociência. O que a gente está fazendo com essa questão, né? A gente está resolvendo a situação ou a gente está mais uma vez, de alguma forma, recalcando e negando, né? É para se pensar, né? Tenta-se apresentar a droga unicamente como consequência da atividade criminosa de traficantes e revendedores. Ilustra bem aí, bem resumido aqui, o que é a nossa guerra às drogas hoje, né? De certa forma, a luta acaba sendo uma espécie de operação limpeza. Não é isso que acontece? Uma operação limpeza? Vamos limpar nossa cidade dos drogados imundos? Vamos marginalizar ainda mais essas pessoas, criminalizá-las, demonizá-las, né? A ideia do drogado perigoso, a ideia da criança delinquente, né, que precisa de uma disciplina. É por aí que a gente vai. Como vocês estão vendo aqui o relato da Cristiane, as ideias da Cristiane, ela consegue, de alguma forma, também se relacionar com a nossa realidade aqui. Como eu falei, é um livro específico, de um lugar específico, uma data específica, um contexto específico. Alemanha, heroína, algo que parece distante aqui da nossa realidade, mas se a gente trocar, né, pelo crack, por exemplo, né, pelo Brasil que a gente vive hoje, as comunidades terapêuticas, que acabam sendo apresentadas como única alternativa para lidar com essas situações. E em contraponto, né, a gente tem aí outras alternativas de tratamento, que talvez não receba tanta atenção e não seja tão conhecida do grande público. A gente tem que desmitificar essa ideia de que drogado, né, drogado eu coloco aqui até de forma pejorativa, mas para a gente entender melhor, mas a pessoa que sofre desse tipo de situação, como se a única solução fosse trancafiá-la e submetê-la a uma abstinência. Será que é por aí? Funciona? Como que está a realidade? Como que isso se dá no plano real aqui da gente, né? Então é isso, né? Vou continuar com esse prefácio no próximo vídeo. E vocês aí que estão me assistindo, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Até mais.